Pode Cuidar, o podcast da saúde Petrobras. Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, uma colina, em qualquer lugar que se ilumina, quando a gente quer amar. Olá, sejam novamente muito bem-vindos ao Pode Cuidar, o podcast da saúde Petrobras. Nosso segundo episódio aborda o tema felicidade, que pode ser uma cidade pequenina, uma casinha na colina, mas tem muitas outras vertentes e inúmeras músicas. Mas não estamos aqui para falar de música sobre felicidade, né, minha gente? Hoje vamos receber uma convidada especial, a Flávia da Veiga, que é especialista no assunto e vai nos ajudar na seguinte reflexão: saúde traz felicidade ou felicidade traz saúde? Nós, que somos do time da Saúde Petrobras, tivemos o privilégio de assistir a uma palestra da Flávia no nosso aniversário. Como foi muito impactante para a gente, resolvemos convidá-la novamente. Só que dessa vez, esse amplo conhecimento dela sobre felicidade como ciência e não com base no que a gente acha, estará acessível a todos. Então, ouça até o final e compartilhe com a família, com os amigos, enfim, com quem você quer ver sempre feliz. Afinal, felicidade é a palavra de ordem desse episódio. Olá, Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso segundo episódio do Pode Cuidar. Você não sabe a felicidade que é pra gente ter você aqui hoje para falar sobre um assunto que permeia, né, a vida de todo mundo e que todo mundo está sempre buscando. Então, tenho certeza que vai todo mundo adorar. E então, queria começar justamente pedindo a você que explicasse para a gente como começou esse seu estudo sobre felicidade como neurociência. Tudo começou há mais ou menos 6 anos. Eu, uma empresária bem-sucedida, tinha acesso a muitos bens materiais, eu tinha uma vida muito confortável, um belo casamento, sabe aquela assim, propaganda de margarina, tudo perfeitinho, tudo como a sociedade diz. Nossa, aquela mulher deve ser uma mulher muito feliz, olha como é que tudo é perfeito na vida dela. Só tinha um detalhe, eu não era feliz. E aquilo, eu me sentia muito culpada, porque eu tinha uma vida maravilhosa, eu não tinha motivo nenhum para ser infeliz, mas eu era. E eu sentia um vazio, assim, constante, uma sensação de insatisfação, como se o meu pote nunca tivesse cheio, sabe? Meu copo estava sempre vazio. Eu sempre olhava as coisas por um prisma do que faltava e não do que eu tinha de bênção. E aí, parece que quando a gente não faz as modificações, né, que a gente precisa fazer, vem o universo e dá uma chacoalhada na gente. No meu caso, a minha chacoalhada foi literal. Eu passei por uma situação, um desabamento onde eu moro, né, no meu prédio. Esse desabamento, né, de toda uma área comum do meu condomínio, essa situação me levou a um estresse pós-trauma, né? Eu tive uma sensação, uma percepção que eu morreria. Aquilo me levou a uma depressão. Quando eu entro em depressão, ao mesmo tempo que eu me deparo com uma dor muito grande, né? É óbvio que essa depressão não veio especificamente do desabamento, ela já vinha num processo, ali só foi a gota d'água. Mas quando eu entro em depressão, do mesmo jeito que eu adoeci, eu senti uma vontade imensa de viver. Mas não viver de qualquer jeito. É como se Deus tivesse me dado uma segunda chance, então eu queria ter uma vida feliz, uma vida significativa, sabe? Como se fosse um recomeço, né? A gente vive um momento, a gente passou por um momento de pandemia onde tudo foi assim. A gente viu, assim, um dia você estava ao lado de pessoas que você amava, no outro dia você não estava mais. Então a gente percebeu como a vida é frágil. Por mais que a gente tenha total consciência da morte, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, nem com as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente fica adiando coisas importantes e maravilhosas, como, por exemplo, a nossa felicidade. Felicidade, na visão que a gente traz, principalmente na visão
científica, dentro de uma perspectiva da ciência da felicidade, e eu gosto muito do conceito de uma pesquisadora russa que se chama Sonja Lyubomirsky, que ela diz que felicidade é quando, ao longo da nossa vida, do nosso dia, nós temos mais emoções positivas do que emoções negativas. Isso aliado numa vida significativa, numa vida que a gente tem aquela percepção que é uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que tenha propósito. Então, felicidade é uma forma, eu digo que é uma forma como você enxerga a vida. Um estado de ser no mundo, muito mais do que ter. Você não precisa de ter nada para ser feliz. A felicidade é algo interno. Ela tem muito mais a ver com a percepção de mundo que você tem, dos fatos, das circunstâncias, das pessoas, do que dos fatos em si. Flávia, conta pra gente como é essa história de estudar a felicidade como ciência. Agora, de 30 anos para cá, que aí você começa a perceber, né, os cientistas, os pesquisadores, que até então vinham num processo de analisar somente a doença, ou seja, as doenças mentais, a depressão, a ansiedade, e passaram a estudar a felicidade. Né? Isso vem muito do Martin Seligman, que na ocasião, presidente da Associação Americana de Psicologia, que resolve questionar. A gente está olhando a doença. E se a gente olhar a felicidade? E se a gente olhar para o outro lado, para o florescimento humano, será que essas características são replicáveis? E a partir daí eles descobrem que sim, que é possível, através de algumas atividades intencionais, produzir, gerar essas emoções positivas e minimizar essas emoções negativas. E aí vem outro conceito muito importante para a gente também alinhar aqui, né, nesse nosso bate-papo. Todas as emoções, né, tem muita aquela... Ah, Flávia, então, felicidade, eu nunca vou ficar triste. Isso é impossível, realmente. Por isso que existe um movimento, né, que muita gente fala, essa felicidade tóxica, a ditadura da felicidade, porque existe uma grande confusão entre felicidade e alegria, né, entre tristeza e infelicidade. Ou seja, nós, seres humanos, somos expostos a todas as emoções. Nesse meio tempo, eu desenvolvo, né, começo a desenvolver o BeHappier, que hoje eu tenho uma startup de felicidade, e aí a gente, né, desenvolve um programa de felicidade nas empresas, e passo a viver, a aplicar isso no meu dia a dia. Então, o que eu digo é que existe uma teoria muito consistente, né? Hoje existem mais de 30 mil artigos científicos, né, sobre felicidade, sobre seus efeitos, sobre suas causas, sobre atividades, intervenções, mas existe uma prática. Opa, esse é um ponto muito importante para quem está nos ouvindo. Como colocar em prática no nosso dia a dia esses ensinamentos teóricos sobre felicidade? Esses estudos científicos mostraram que, na realidade, a felicidade, ela é o nosso funcionamento ideal como ser humano. Pessoas mais felizes são mais criativas, são mais inovadoras, são mais engajadas, se relacionam melhor, têm melhores casamentos, se divorciam menos, têm mais sucesso profissional. Pessoas mais felizes ganham mais, têm salários mais altos. Mas aí, trazendo especificamente para a saúde. E aí, trazendo aqui um pouquinho desses estudos, né, sobre a relação entre felicidade e saúde. O nosso cérebro, né, a felicidade é toda produzida aqui, né, nada mais é do que uma reação do nosso cérebro aos acontecimentos. Né? Quando algo bom ou ruim acontece com a gente, não necessariamente é bom ou ruim, mas é muito mais uma interpretação dos fatos. E a beleza, né, da ciência da felicidade, da neurociência, é mostrar que nós temos um cérebro, mas eu não sou o meu cérebro, eu comando esse cérebro. Então, eu posso, através de algumas atividades, como, por exemplo, uma atividade muito simples, que é a prática da gratidão. Que é, assim, é quase simplória, que as pessoas, nossa, Flávia, gratidão, até porque ficou tão, né? As pessoas começaram a olhar a gratidão como, gratiluz, né? Quando alguém faz uma gentileza, eu falo gratidão. Não tem nada a ver com educação, gente. Educação é maravilhoso, mas
O que é a gratidão? É a capacidade que a gente tem de enxergar as nossas bênçãos, de enxergar as coisas positivas da nossa vida. É difícil? É, porque o cérebro vai, ó, para o que é negativo. Mas você pode praticar isso através das suas, né, intenções, ou seja, uma prática muito simples é você registrar diariamente 3 coisas que você é grato. Pega um caderninho, né, registra lá, todos os dias acorda. Eu até dou uma dica de manhã, eu gosto de fazer de manhã, e eu faço isso de 2 formas. Quando eu acordo de manhã, eu abro, antes de eu abrir os olhos, eu agradeço. Eu agradeço de estar viva, agradeço de estar acordando, agradeço pelo descanso, né? Busco visualizar um dia positivo, porque os primeiros pensamentos do nosso dia impactam diretamente na qualidade do dia inteiro. Vou pegar primeiro na visão científica. O cérebro é um órgão que consome muita energia. E aí, o que o cérebro faz? Para ele consumir menos energia, ele fica buscando atalhos. E aí, o que é a prática da gratidão? A prática da gratidão é quando como você tem que registrar diariamente 3 coisas diferentes, tanto que existem diversos médicos, neurocientistas, vários estudos científicos que mostram que um cérebro de uma pessoa que é grata de forma sistemática, quando você incorpora aquilo na sua vida, e aí você passa, assim, parece que é muito doido, mas você passa a ser grato, inclusive, às coisas negativas. Você fala assim, nossa, aconteceu isso, esse desafio veio me fortalecer. Flávia, eu me lembro de uma situação que você contou no nosso evento interno, que foi um relato bem desafiador e que nos mostrou a sua força e a sua prática diária sobre a gratidão. Você poderia contar aqui para quem ainda não ouviu, por favor? A minha situação, e que para mim foi, né, o meu grande entendimento da felicidade, foi quando, exatamente nessa situação, para vocês entenderem um pouquinho o poder da gratidão, né, dessa prática da gratidão. Eu tive uma situação muito difícil, porque ao longo desse período, né, eu passei por diversas situações, né, desafiadoras, e a mais desafiadora de todas foi quando, há 3 anos, o meu filho foi baleado e ficou paraplégico. Então, ali foi muito, muito, muito difícil. Porque nessa ocasião, só que ali eu fui entender o poder da gratidão. Porque apesar de toda a tragédia, eu só olhava um fato: meu filho estava vivo. E eu era muito grata pela vida dele. E todo o processo era um processo que ele corria muito risco de morte. E aí, a cada instante, o fato dele estar vivo, a ajuda que a gente recebeu, isso me levou a ter uma visão diferente. Não que eu não sofresse, não que eu não tivesse tristeza, eu sou humana, eu senti muito. Só que a diferença é como se a dor, ela vem, ela, sem dúvida, ela te chacoalha, mas ela não te destrói. Essa é a diferença. E aí vem uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria do antifrágil, que quando você muda o seu olhar, né, e essa teoria do antifrágil, que o contrário, por exemplo, da resiliência, quando você é uma pessoa resiliente, né, a resiliência significa que você sofre, né, um impacto, e aí depois você volta ao nível, ao estado original. O antifrágil não, você sofre um impacto e você, a partir dali, você se torna melhor, mais forte. E esse estudo, né, tem um estudo que mostra que das 100 pessoas que mais tiveram impacto positivo no mundo, que mudaram a história do mundo, foram pessoas que tiveram histórias de vidas muito difíceis. E são essas pessoas, então, quando você olha, quando você enxerga os acontecimentos, as dificuldades, os desafios como algo que vai te fortalecer, vai te fazer você se tornar a sua melhor versão, vai te moldar, porque ser feliz quando tudo vai bem é moleza. Você ser ético quando tudo é fácil é moleza.
Quando você ajudar as pessoas que você gosta, é moleza. O difícil é quando a vida te desafia, te tira totalmente o chão e te mostra um cenário completamente fora do seu controle. Ali é quando você mostra quem você é. Então, a gente terminar, eu vou dar 3 dicas, né? De 3 práticas para felicidade. Primeira, que a gente já falou, que é a prática da gratidão. Ou seja, anotar, né? Registrar diariamente 3 coisas que você é grato. A segunda prática é investir em relações positivas, cultivar, né? Se aproximar, é você se dedicar, estar atento, olhar no olho, ser presente. Então, cultivar relações fortes e positivas. Terceira prática é a prática de pequenos atos aleatórios de bondade. De você beleza, de você fazer algo pelo próximo. A minha visão de vida, eu entendo que a gente vem para esse planeta para a gente crescer, evoluir, se tornar a nossa melhor versão para que a gente possa servir. Flávia, chegamos ao final, a gente nem sabe como agradecer por todos esses ensinamentos, essa lição de vida e essas práticas para vivermos bem e felizes. Muito obrigada, mas muito obrigada mesmo. Pessoal, esse segundo episódio do Pode Cuidar teve como base uma live de quase 1 hora no nosso Instagram, @SaúdePetrobras. Se quiser assistir, é só ir lá e conferir o bate-papo completo entre a Flávia da Veiga e a Cristiana Guerra. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo mês, já em 2023, em mais um episódio do Pode Cuidar, o podcast da Saúde Petrobras. Até lá! Pode cuidar.